Ouçam agora uma palavra de puro amor, ministrada pela nossa querida colaboradora Vânia Ribeiro, diretamente do Ministério Crescendo em Graça, e que estará sempre em conexão conosco aqui no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com você em todos os instantes. Confira! Abençoados com todas as bênçãos. Sempre declaramos o teu melhor dia. Recebemos a cobertura de anjos, te servindo com o melhor que Deus prometeu a cada um de seus filhos. Eu recebo, abençoados, que cada áudio que você possa estar ouvindo aqui no canal venha a te levar a cada dia a uma nova etapa de glória na tua vida. Eu recebo que você frutifique para Deus e não para os homens, porque frutificar para Deus significa viver a verdade dele. Nós que somos o seu povo escolhido, que Joel predisse que viria um povo na terra que não iria se sujeitar à mentira. Povo como nunca houve e nem nunca haverá igual na terra. Esse povo somos nós, que o Senhor chama a sua esposa, a sua família, que é a família da fé, os seus filhos. Tudo isso são títulos, são meios pelos quais se manifesta a sabedoria predestinada de Deus, a multiforme sabedoria dele. É assim que Deus se manifestou aos seus filhos, ou a sua esposa. E esposa ele chama de a sua ataviada. Nós não somos mais a noiva do Cordeiro, não. O casamento já se realizou na cruz do Calvário, o Senhor já se uniu com a gente. E nós somos um só espírito com Ele. Por isso que nós temos a mente dele. Nós temos a mente do Senhor. E essa mente nos faz ser autênticos. Essa mente, que é a mente de Cristo, nos faz ser verdadeiros. Nós não andamos em hipocrisia, abençoados. Aqui nós somos um povo que dizemos, se erramos, erramos. E se acertamos? A glória do Senhor. Ah, Senhor, mas eu queria tanto acertar 100%. É abençoado isso só quando a glorificação chegar, porque a promessa de Deus que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses é que esse corpo receberá um revestimento de glória, e aí as debilidades já não farão danos a nós. Mas enquanto isso, nós somos um povo humilde, um povo que reconhece. Você sabe o que é ser humilde, abençoado? Ser humilde significa assumir que errou. Senhor, errei de novo. E o que diz a palavra? Que o cair é de quem? É do homem. Mas o levantar é de Deus. Então, quando há essa humildade da gente reconhecer, poxa, isso não é me arrependi. Sabe por quê, abençoados? Na graça não cabe arrependimento. Por quê? Porque nós não podemos fazer voto de tolos. Nós não estamos chamados a prometer coisas para Deus para impressioná-lo, porque não adianta a gente prometer se a gente não tem material para cumprir.
Porque nós somos um espírito dentro de um corpo carnal. Esse corpo é um corpo animal, é um corpo natural, é um corpo que se inclina para as coisas chamadas, a Bíblia chama de desejos enganosos. Ou seja, é um corpo que está viciado conforme aos desejos que enganam. Então, nós somos um povo verdadeiro. Nós não estamos mais na época, como era na lei de Moisés, em que todo mundo praticava as coisas erradas, mas era tudo por baixo dos panos. E aí, diante da sociedade, eram os santarrões. E quando Jesus veio aqui cumprir essa lei, o que Jesus fazia? Jesus passava a mão nos religiosos? Não, você que conhece a história, você que já ouviu falar como ele viveu aqui. Jesus vivia nas tabernas. Jesus bebia vinho, porque não existia outra bebida. Na época, era vinho. Era álcool. Então, essa hipocrisia, Jesus veio contra tudo isso. Foi por isso que o mataram. Porque ele era autêntico e verdadeiro, ele vivia no meio dos publicanos e dos ladrões. Ele veio no meio de uma gente, de um povo que era recriminado pelos judeus. E Jesus, sendo judeu, estava cumprindo a lei e ele vivia no meio desses chamados, digamos, os rejeitados da sociedade. Porque Deus ama aos seus filhos. Abençoados, então, você pode me perguntar assim, poxa, Vânia, mas então Deus, ele está de comum acordo com o que a gente... Porque o que mais eu ouço quando vou falar da palavra para alguém é o seguinte: então quer dizer que eu posso beber, roubar, matar e... Abençoado, um filho de Deus não tem prazer nisso. Um filho de Deus comete erros, mas um filho de Deus não tem prazer em matar, em defraudar, em roubar. Sabe por quê? Porque Deus, nós temos o caráter do nosso Pai. Porque nós somos um só espírito com Ele. Então nós já não fazemos essas coisas, não é porque eu tenho medo de Deus ou porque algo vai acontecer de ruim. Não. Nós não fazemos essas coisas porque nós somos filhos dele e nós estamos chamados a sermos, a manifestarmos a luz do mundo na terra. Então o filho de Deus, ele não tem prazer na injustiça. Mas e se ele cometer uma injustiça? Bem, se essa injustiça for contra os homens, ele pode sim ser levado aos tribunais e ser julgado conforme a lei dos homens. É justo, porque todo aquele que semeia para a carne, da carne vai colher o quê? Corrupção. Então, como a carne é corrupta? Quando a gente... Entenda bem que nós que somos o espírito damos vazão à carne, vai ter suas consequências. Com certeza. Porém, o Filho de Deus, ele não carrega dentro dele a perversidade de estar tramando contra alguém e se alegrar com aquilo. Então eu não preciso hoje de uma religião que diga, não, você não pode isso aqui, não se pode dançar. Abençoados, com Deus nós podemos tudo. Jesus vivia no meio dos publicanos, das prostitutas e dos ladrões. E ele ficava lá no meio deles, sentado, mudo, quieto? Claro que não. Você é inteligente, você tem a mente de Cristo.
O Senhor vivia no meio deles para levar o amor que eles nunca tiveram. Jesus estava no meio deles para mostrar que eles poderiam desfrutar da vida sem fazer o mal às pessoas. Jesus estava no meio dele para dizer, olha, a lei dos homens, a lei de Moisés, está se cumprindo em mim. Quando eu for àquela cruz, eu vou cumprir essa lei. E a partir daí, como Deus e ele eram um só, lembra que ele falou para Filipe, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Então Jesus era Deus. Então, a partir do momento que ele fosse à cruz, seria instituído entre Deus e os seus filhos um novo pacto, o pacto de melhores e superiores promessas. Quando esse pacto é instaurado diante dos seus filhos, na consciência dos seus filhos, porque o apóstolo Paulo é quem vem revelando, não os apóstolos. Os apóstolos que andavam com Jesus, eles não entendiam nada da graça de Deus. Porém, o apóstolo Paulo, quando ele veio ensinando, quando ele veio lançando o fundamento sobre a qual a igreja do Senhor iria estar estabelecida, ali ele nos revela, ele deixa escrito para a sua igreja todos os benefícios do século vindouro, do propósito de Cristo na cruz. Porque muitas pessoas perguntam assim, poxa, você tem que aceitar Jesus. Não, abençoado, olha só, aceitar Jesus nem é bíblico, porque a palavra diz, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. O Senhor é quem nos buscou. Então não sou eu que chegar na hora ali que eu quero, eu vou aceitar Jesus. Isso é mentira bíblica. Isso é mentira dos homens, das religiões, que distorcem a Bíblia. Porque foi o Senhor quem nos escolheu, foi o Senhor quem nos buscou. Sempre em toda a humanidade, na história de toda a humanidade, Deus buscava o homem, sempre. Isso começou lá em Adão, quando Adão errou, quando Adão pecou, que ali teve o início do pecado e teve o seu término na cruz. Lá no início, Deus veio à terra e foi buscar Adão, onde tu estás? E Adão se escondeu dele. Então quem nos busca é o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é nosso Pai. E Ele sabe o corpo que Ele nos colocou. Ele sabe a matéria que nós estamos feitos. Então por que nós, hoje, não devemos viver em hipocrisia? Porque se nós estamos verdadeiramente na graça de Deus, nós amamos o nosso irmão. Cumprimos toda a lei. Amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos ao nosso próximo. Quando eu amo o meu próximo, eu já não faço mal a ele. Mas isso é uma consequência natural do amor de Deus manifestado em nossos corações. Não há necessidade de um pastor no púlpito ficar te dando sermões de 2, 3 horas para dizer que você não pode ir ao baile fazer isso, que você não pode aquilo. Quem é esse homem para fazer isso? Se você é um só com o Senhor, você tem a mente dele. É Ele quem vai te guiar a toda a verdade. É Ele quem nos guia. Então, abençoados, nós vivemos hoje uma glória da verdade. Se você está errando há muito tempo, um erro que você pense que é seu, que a sua consciência te acuse, espera um pouco mais. Espera. Porque Deus te conhece e sabe do espírito que Ele fez você. E sabe também do corpo de carne que Ele te colocou. Ele conhece o corpo de carne que Ele te colocou. É por isso que o apóstolo Paulo diz que esse governo, o primeiro mandamento dele
A primeira cláusula para se cumprir nesse reino, nesse governo, para se cumprir a vontade de Deus, é: a ninguém conhecemos segundo a carne, nem a nós mesmos, e muito menos a Cristo. Porque se a Cristo conhecemos segundo a carne, já agora não podemos conhecê-lo segundo a carne. Porque Deus é o Espírito. Deus não é carne. Deus é Espírito. E esse Espírito está contigo, abençoado. E a palavra que Ele nos dá é para consolo da tua vida. É para te consolar. Por isso você não precisa viver em hipocrisia se escondendo. Deus te conhece, seja autêntico, ame ao teu irmão e ame ao Senhor, pronto. Você vai viver dias felizes nessa terra. Quando tiver algo que você não conseguir alcançar, chame a existência, como Abraão fez. Abençoados, esse pacto da graça é muito lindo. Porque até aquilo que a gente não pode fazer, nós temos anjos que nos servem, que nos ajudam. Nós não estamos sozinhos aqui na terra. Deus não nos colocou aqui e disse, vai, vive. Não, não foi assim. Nós somos feitos para a glória do Senhor. Predestinados em amor. Nós somos frutos do amor do nosso Criador, cujo nome é Jesus Cristo, porque o apóstolo Paulo diz que é o nome sobre todo nome. Então, abençoados, no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, eu recebo no nome dele, você entendendo a verdade de Deus para ter dias felizes nessa terra, para ter a tua mente iluminada, para ter os olhos do teu entendimento iluminados, para você manifestar o sal da terra que você é, a luz desse mundo, e para você compartilhar essa palavra, que é a palavra do Senhor, do teu Criador. E eu declaro então, os olhos do teu entendimento iluminados, e eu recebo que você, a partir de hoje, vai desfrutar do descanso do Senhor e vai viver os melhores dias da tua vida nessa terra. Eu sou a colaboradora do Ministério Internacional Crescendo em Graça. Nós nos reunimos todos os domingos ao 12:30, no Rio de Janeiro, no bairro da Penha, na Avenida Lobo Júnior, no número 1922. O meu contato é o 21 96442 3737. Você pode me ligar para a gente conversar, você pode me chamar por Zap e eu estarei aqui para conversar com você, porque eu sou uma irmã na fé. Mas eu represento aqui hoje a tua irmã em Cristo, aquela que o Senhor iluminou há uns anos atrás, primeiramente, para que hoje os teus olhos também sejam iluminados. Ou seja, eu tenho o privilégio de ser um instrumento útil nas mãos do Senhor. Assim que eu declaro o teu melhor dia, e o meu nome é Vânia Ribeiro, tá bem? Eu sou a tua irmã em Cristo Jesus. O melhor dia a todos os ouvintes.